Diferente de outros levantamentos, uma pesquisa divulgada pelo Instituto GERP apontou o presidente Jair Bolsonaro 4 pontos à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro aparece com 52% contra 48% do ex-presidente Lula. Já nos totais, Bolsonaro tem 47% contra 43% do petista. Os que votariam branco ou nulo somam 5%. Os que não souberam ou não responderam, 4%. O levantamento foi contratado pelo próprio Instituto e ouviu 2.095 pessoas entre os dias 21 e 26 de outubro, em 144 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já um levantamento totalmente diferente foi apresentado ontem pela pesquisa Datafolha, que mostra o ex-presidente Lula com 53% das intenções de voto contra 47% de Jair Bolsonaro. Já nos votos totais, Lula tem 49% e Bolsonaro 44%. Brancos e nulos somam 5%, não sabem, não responderam 2%. O Datafolha entrevistou 4.580 pessoas em 252 municípios entre os dias 25 e 27 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O segundo turno das eleições acontece no próximo domingo. Algumas cidades brasileiras disputam o título de mais bolsonarista do país. Nova Santa Rosa, no Paraná, que ficou em segundo lugar na lista de maiores votações para o presidente Jair Bolsonaro, busca agora a primeira colocação nesta disputa. Em Nova Santa Rosa, no Paraná, há bandeiras do Brasil em todos os lugares. O estandarte acabou se tornando um símbolo dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição no próximo domingo contra o adversário Luiz Inácio Lula da Silva. E se depender da cidade paranaense, a vitória é certa. Por enquanto, essa pequena localidade, formada por fileiras de casas baixas em meio a uma grande extensão de lavouras de soja e milho, foi a segunda que mais votou no presidente no primeiro turno, em 2 de outubro, 82%. Então, Nova Santa Rosa é uma cidade colonizada por alemães, então pessoas essas que valorizam muito a família, valorizam o cristianismo, tudo isso que prega aí o nosso presidente Bolsonaro, o apoio ao agronegócio, apoio às empresas. Então isso fez com que o nosso povo realmente fosse votar maciçamente aí, no Bolsonaro. No dia 7 de setembro a gente organizou uma carreata da independência em prol também da campanha do Bolsonaro, né? O pessoal foi voluntariamente, a gente fez um convitinho via WhatsApp, mandava para o pessoal, a gente teve um público muito grande, praticamente 4 quilômetros de fila aqui em Nova Santa Rosa, desde trator, caminhão, enfim. Mas não se trata de um caso isolado nessa região, habitada por uma maioria branca e cristã, descendente de colonos europeus. Os municípios vizinhos de Quatro Pontes e Mercedes ficaram em terceiro e quinto lugares, respectivamente. E o pódio foi celebrado com festa, ao contrário de outros locais do Brasil, onde o bolsonarismo é mais discreto. Nicolas Ferreira, um jovem influenciador conservador que prega sobre política em igrejas e redes sociais, e Célia Chabriabá, uma ativista indígena determinada a levar a emergência climática para o centro do debate público, se tornaram símbolos da divisão entre Lula e Bolsonaro em Minas Gerais. Eleitos deputados federais pelo Estado, os dois trabalham para eleger seus apoiados no segundo turno das eleições presidenciais do próximo domingo. Há 2 dias do segundo turno das eleições presidenciais, Minas Gerais está no foco das campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual presidente Jair Bolsonaro. Com apenas 26 anos, o mineiro de Belo Horizonte, Nicolás Ferreira, foi eleito o deputado federal mais votado do país, com 1.470.000 votos. O jovem conservador, que prega sobre política nas igrejas e nas redes sociais, é um dos principais apoiadores de Bolsonaro no estado. Nós estamos virando esse trem, sim ou não? Aborto, sim ou não? Eu votei no Nicolas porque eu apoio muito as ideias dele, eu acredito que ele defende os valores, ele defende a família, defende a pátria e veio para apoiar nós jovens, né? Para mostrar esse lado também, que os jovens também apoiam a direita. Eu
acho que o Nicolas ele tem muito potencial e, inclusive, potencial de ser presidente do Brasil. Pelo lado do ex-presidente Lula, Célia Caxiriaba, também eleita deputada federal por Minas, faz palanque ao lado do petista. A ativista indígena tem na emergência climática sua principal pauta. Mas nós, povos indígenas, que sabemos o que é luta e resistência há mais de 522 anos, como que podemos refletir a um presidente que falava não vamos demarcar 1 centímetro de terra indígena, a um presidente que é responsável pelo fomento dos aumentos do conflito territorial? A Célia é uma potência, né? Pela idade dela. Anteriormente, ela já falou na ONU, já lutou pelos direitos também dos povos indígenas, dos povos que precisam ser vistos e precisam de lugar de fala. E ela veio não só para acrescentar, ela veio para revolucionar. A terra oficial do pão de queijo segue dividida. Uma curiosidade sobre as eleições. Somente Getúlio Vargas foi eleito presidente sem ganhar no estado de Minas Gerais. O eleitorado mineiro é considerado decisivo para quem quer chegar ao cargo mais importante do Brasil. Os resultados oficiais das 3 eleições presidenciais realizadas no Brasil, desde a era Vargas, mostram que somente o caudilho gaúcho descumpriu a regra segundo a qual, para ser eleito no país, é preciso vencer em Minas Gerais. Depois de comandar a ditadura do Estado Novo de 37 a 45 e ser deposto, Getúlio Vargas disputou as eleições de 50 pelo PTB, antepassado do atual PDT, e derrotou o brigadeiro Eduardo Gomes, do conservador UDN, antecessor da Arena e da maioria dos atuais partidos de direita. Vargas perdeu em Minas por 34,8% a 32,9%, mas superou nacionalmente o brigadeiro por 48,7% a 29,7% dos votos válidos. O histórico dessas eleições, com enfoque sobre Minas, foi publicado pelo site Poder 360. Excetuada essa eleição, em todas as outras 12, o presidente eleito sempre venceu em Minas Gerais. No primeiro turno das eleições de 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro por 5 pontos percentuais de diferença, 48,3% a 43,6%, praticamente o mesmo resultado nacional. E depois do intervalo, cidade peruana elege prefeito jogando cara ou coroa. E Elon Musk demite diretoria do Twitter depois de anunciar a sua compra. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.